Fala galera, beleza? Caio aqui. Você já deve ter visto várias notícias na mídia de empresas que foram vendidas por valores milionários e às vezes você deve ter se perguntado como que isso foi calculado, né? Como que se calcula o valor de uma empresa? Você que é empresário também já deve ter pensado, se hoje eu fosse vender o meu negócio, por quanto seria? E é exatamente sobre isso que eu vou te falar hoje. Então já se inscreve aqui no meu canal, deixa o seu like e me segue lá no Instagram, que hoje eu vou falar de um termo chamado equity. É quanto vale um negócio. Flávio Augusto, grande empreendedor brasileiro, tem falado isso muito na rede social dele, porque de fato é para isso que a gente trabalha. Os meus negócios hoje estão estimados em 5 milhões de reais. Esse é o patrimônio líquido do meu negócio. E quando a gente fala de equity, o que é equity, né? Como que a gente calcula isso? Nada mais é do que a subtração de patrimônio menos as suas dívidas. Todos os bens que você tem no seu negócio, menos o que você deve. Então a conta é feita mais ou menos assim. Só que ela não é tão simples. Por exemplo, quando você tem um negócio que tem estoque, varejo, por exemplo, eu tenho a Pump Suplementos. Não é só chegar, pegar o valor do meu estoque, somar todos os produtos, somar, por exemplo, lojas que eu tenho, pontos, estrutura física. Isso sim, isso entra na conta? Entra. Mas muito tem se falado, principalmente com o crescimento digital, no valor do intangível. Esse intangível é um pouco mais complicado de calcular, existem consultorias para isso. Por exemplo, o que seria uma coisa intangível? A marca, a força da marca. Na Pump, por exemplo, tem um produto de recorrência, isso tem um valor enorme. Não é um bem físico, mas tem um valor absurdo, principalmente quando a gente fala de recorrência. E falando em recorrência, empresas de recorrência têm tido um valuation, um equity muito bem estimado. Por quê? Porque são empresas que já têm previsibilidade. E é outro termo que é importante falar quando a gente fala de equity, porque quando você tem um negócio que tem previsibilidade, um negócio que vale dinheiro por muito tempo, você sabe o fluxo de receita dele, ele vale muito mais. Se a Pump Suplementos, por exemplo, desse R$1 milhão por mês, quanto que ela valeria? Existe uma conta que é feita, que é, por exemplo, o fluxo de caixa descontado. Você pega esse valor de R$1 milhão e multiplica, vamos dizer que por 3 anos. Então teria 36 milhões de reais, esse seria o valor do equity da Pump. Mas a conta não é tão simples assim, tá? Eu só te dei um exemplo. Existe o fator multiplicador. Por exemplo, Pump Suplementos, que é um negócio de varejo, tem um fator multiplicador. Uma startup tem um fator de multiplicador muito maior. Por quê? Porque quando a gente fala de potencial de crescimento, aí sim, aí a gente fala que uma empresa vale muito. Então empresas digitais que têm um crescimento muito acelerado, elas multiplicam muito mais do que um negócio tradicional. Tem muito a ver também com o risco, né? Um negócio tradicional, um negócio de varejo, ele tem mais risco. É mais difícil dizer que daqui a 50 anos ele continue dando lucro. Já esses negócios digitais não, eles crescem exponencialmente. Existe até um livro chamado Organizações Exponenciais, recomendo você ler, porque ele fala muito disso, de valor de empresas que estão no digital, de empresas que não têm bens físicos. Quando eu falo de patrimônio, de bens, o Uber, por exemplo, tem um valor absurdo de equity, de valuation, e o Uber não tem nenhum carro. Olha isso. Antigamente, cara, jamais a gente poderia pensar em uma empresa de carro, de táxi, vamos dizer assim, que não tem nenhum carro. Pois é, esse é o fator multiplicador do equity. É isso que faz uma empresa de fato vender. É o potencial dela de lucro e de crescimento. Todos sabemos que o Uber não só massacrou os táxis, como ele vem também crescendo muito. E daqui a alguns anos, né, ele vai valer muito mais. Outro ponto importante também para se falar é que o Uber é um negócio, por exemplo, hoje deficitário. Muita gente não sabe, mas o Uber hoje dá prejuízo. Mas não interessa. O valor dele é calculado em cima do potencial dele de crescimento. Outra empresa também que dá prejuízo constantemente, muita gente não sabe, e vale muito, vale milhões de reais, na verdade bilhões, tá? Ela entrou na bolsa tem pouco tempo. Netshoes. Por quê? Porque esses negócios, eles têm muito investimento em cima deles, e acaba que a entrada dele fica um pouco menor do que o investimento. Por que é feito isso, né, Caio? Por que o empresário vai pegar o negócio e vai gastar mais do que ele recebe? Exatamente por isso. Porque um negócio, ele tem dois fins. Ou ele quebra ou ele é vendido.
esses negócios eles já nascem com essa força de crescer o negócio, de ter um potencial, de ter uma base de clientes. Vocês já pararam para pensar o tanto de cliente que a Netshoes tem e todos os estudos de consumo que eles têm? Pois é, esse é o valor da Netshoes e não simplesmente o valor do resultado operacional que eles têm. A Netshoes dá prejuízo todo mês, mas vale muito dinheiro. Por quê? Porque daqui a alguns anos vai ficar no azul e vai ficar muito no azul. Então, pessoal, pare de pensar pequeno. Construa um negócio realmente para você ficar rico no futuro. Para esse negócio valer milhões e você, por exemplo, poder se aposentar. Você ter liberdade financeira para não precisar trabalhar mais nenhum dia da sua vida. Construa um negócio de fato que ele vai valer milhões de reais. E é assim que as pessoas ficam ricas. É assim que esses grandes bilionários ficaram ricos. Construindo negócios e depois vendendo. Você também pode, comece agora. A diferença entre você e um grande, um tubarão, é que ele começou antes. Então comece logo. Faça do seu negócio um negócio milionário. Trabalhe o equity dele. E assim, com certeza, lá na frente você vai sentir o senso de merecimento e vai falar, eu construí isso tudo e eu mereço ser milionário. Beleza?